Assalamu alaikum, pessoal. Vocês me mandaram aqui, para reagir à entrevista do Rabino Ventura e do pastor Rodrigo Silva no Flow, nas falas que eles abordam questões islâmicas, história islâmica, religião islâmica, e me pediram qual seria a minha opinião, as minhas pontuações sobre as falas deles. E vamos aqui reagir. Eu preparei o vídeo, os cortes só das falas que eles abordam, os temas pertinentes aqui, não vou abordar todas as horas de conteúdo que eles fizeram lá no Flow, porque, enfim, tem muito assunto que não é da minha ossada e nem do meu interesse de comentar aqui. Nós vamos comentar as partes, digamos assim, islâmicas da entrevista e vamos ver se o pastor Rodrigo Silva e o Rabino Ventura, eles têm, algo a acrescentar nestes assuntos. Algo que é muito interessante as pessoas saberem a respeito desse tópico relacionado com Jerusalém, que eles chamam de Al-Quds. E Al-Quds significa a sagrada. É um resumo do termo hebraico, em árabe, que se refere ao templo sagrado. Em hebraico a gente fala Mikdash, Quds, Mikdash. Os idiomas são parecidos, tem muito mais coisa em comum. Existe muita coisa em comum, infelizmente muita gente não sabe prestar atenção nisso, né? E, de acordo com a história, você tem lá Meca, que é o grande centro de peregrinação deles. E aí você tinha um califado. Me corrijam, me ajude, eram os Omíadas. Isso mesmo, certo? isso mesmo. Os Omíadas em Meca. Eles dominam, na realidade, aquela região. E você tinha uma outra família muito importante que eram os Hussein. Correto? Ok. É bom a gente Que estar são em os dupla ancestrais, aqui, inclusive, do pessoal da Jordânia. do rei da Jordânia, Jordânia. exatamente. E acontece... Não, errado. Você tinha o califado Rashidu, que foi o califado governado a partir de Medina por Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali, uma sucessão de califas, no que ficou conhecido como califado Rashidu. O califado Omíyada ele só vai se estabelecer posteriormente, após o assassinato de Ali pelos carigitas, mas Ali não é uma família. Ali é o primo e genro do profeta Muhammad, que vai dar origem, digamos assim, à continuidade do ramo Alida do clã Hashemita, do qual os descendentes, do rei da Jordânia vão fazer parte. Mas não tem uma família chamada Ali, e o califado Omíyada ele vai se estabelecer posteriormente à conquista islâmica, tanto da Península Arábica quanto da região. E só para adiantar, tá, gente? O Rabino Ventura, ele nesse vídeo, ele parece estar, digamos assim, tendo uma postura de que está falando, mas sem muita certeza e deixando isso bem claro. Só que o pastor Rodrigo Silva, como sempre, ele vai tentar corrigir, digamos assim, ou afirmar o que o Rabino diz, às vezes, de errado, como se ele tivesse algum conhecimento do que ele está falando. E a gente vai ver nesse vídeo ele cometer muitas e muitas e muitas gafes, não só sobre história, quanto sobre religião islâmica. E aí a gente vai fazer respostas a essas pontuações. Que esses ancestrais do rei da Jordânia, os Hussein, que eram os xerifes de Meca, eles são banidos dali. Eles vão embora. E aí eles falam, e agora? Como é que a gente vai ter ascensão sobre o nosso povo? Porque, imagina só, daqui a algum tempo, chega o Hajj, a festa da peregrinação, que eles têm que ir para Meca para circundar a pedra. E aí o nosso pessoal que a gente comanda vai para Meca. E lá em Meca, quem é que vai estar no trono? A dinastia local. Então eles tiveram uma ideia. Isso que eu estou trazendo agora é uma ideia que existe na Arábia e que foi, eu não me lembro agora o nome desse intelectual, eu fui pego de surpresa, eu não vim para falar do Islã, eu vim para falar do judaísmo, mas estamos em casa, né? Exato. Você não veio para falar no Islã, você não estudou sobre o Islã, mas você mesmo assim vai falar sobre o Islã para milhares de pessoas, É complicado isso, Rabino, Imagina, eu vou ser convidado para falar de judaísmo, E aí eu vou começar a ensinar judaísmo para as pessoas. Eu acho isso uma falta de responsabilidade, mas vamos lá. Marroquino, e que ele diz que... Então o que aconteceu? Eles chegaram e falaram assim, como é que a gente vai fazer um novo centro que a gente vai poder também fazer aquela volta e etc e tal, e manter as pessoas aqui, os nossos fiéis, o nosso povo, e não irem para Meca, Jerusalém. Então eles se apoderam daquele lugar, e justamente existe também uma tradição judaica que diz que lá existe uma pedra, olha que interessante, Meca, pedra, Beit HaMikdash, o templo sagrado, pedra, aonde Rabino, você fez uma grandíssima confusão entre os Alidas, os Hashemitas modernos e o motivo pelo qual Jerusalém foi estabelecido como local sagrado no Islã.
Então, vamos explicar. Os Hashemitas eles vão ser expulsos, digamos assim, do governo da Península Arábica após a Primeira Guerra Mundial. Isso aí é no declínio do Império Otomano, quando eles vão se aliar aos britânicos. E aí os Hashemitas, o clã dos Banu Hashim de Meca, através da figura de Sharif Hussein, que é o patriarca da família do rei da Jordânia e do falecido rei do Iraque, né, que foi morto num golpe militar também no século passado, eles vão sair dali e vão ser substituídos pela Casa Real Saudita. No período que o senhor está descrevendo, da Idade Média, esses acontecimentos não tiveram lugar. Jerusalém já era estabelecido como um local sagrado pelos muçulmanos, pelo fato de que ela é mencionada no Alcorão como a terra de Davi, a terra de Salomão, a terra de Jesus, a terra para onde Moisés levou os israelitas, né, ali a terra de Canaã. Porque os muçulmanos, assim como os cristãos, eles também partilham dessa herança do judaísmo e se consideram, digamos assim, os sucessores dessa tradição. Então, assim, a peregrinação em Jerusalém enquanto local sagrado, ela não foi criada posterior à ascensão do Islã para, digamos, competir com Meca. Até porque quem governava a região do Levante, onde fica Jerusalém, nesse período inicial de califado, eram os próprios omíadas. Então, assim, os omíadas, eles focaram suas estruturações de templos em Jerusalém e na região do Levante, ali em Damasco, na Síria, porque essa era a província onde o seu califado tinha se iniciado, onde ele tinha, digamos assim, começado em preponderância política. Mas eles não criaram a questão de Jerusalém como uma cidade sagrada pelos muçulmanos. E também porque as regiões sagradas, digamos assim, mais importantes do Islã, Meca e Medina, elas iniciaram ali na rebelião de Abdullah ibn Zubayr a ser um território meio que independente. Então, por muito tempo, os omíadas eles investiram mais dentro do território de Jerusalém como uma cidade sagrada, mas Meca e Medina continuou sagrado do mesmo jeito, não foi uma invenção. Jerusalém, inclusive, era o primeiro local para onde os muçulmanos voltavam-se nas orações antes de Meca, antes de vir a revelação de que eles poderiam se voltar para Meca. Então isso não foi uma invenção posterior de um califado hashemita ou dos hashemitas que foram expulsos de Meca. Assim, o senhor fez uma grande salada histórica, infelizmente. Eu creio que o senhor é um homem culto que lê, mas assim, da mesma forma que eu não vou ficar fazendo comentários sobre a Halakha, que eu não vou ficar aqui fazendo comentários sobre o Talmud, que eu não vou ficar aqui fazendo comentários sobre a exegese da Torá, eu acho que o senhor deveria, né, estudar um pouco mais sobre a história da religião islâmica antes de ir com um pastor falar sobre Islã, né? Que teria dado origem para o mundo. Seria como se fosse assim a primeira célula da qual o corpo se desenvolve. Então ali eles começam a fazer aquela mesma peregrinação. E aí eles ligam Jerusalém, claro, de acordo com aqueles que acreditam que lá é a mesquita de Al-Aqsa e Omar. Né? Que é de Omar, na verdade, é lá perto do Santo Sepulcro. Isso. Que lá é Al-Aqsa. Eles não concordam com essa história. Aí eu já vou explicar. Com qual história? Existe uma tradição. Por favor, me ajudem, porque estamos os dois no assunto que não é Existe uma tradição, de acordo com a qual... Estão num assunto que não domina, mas mesmo assim vão falar para milhares de pessoas que confiam na palavra de vocês como se isso fosse verdade, sabe? É muito desrespeitoso isso com o público. Porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo, eu leio um monte de livros, eu falo de assuntos que estão dentro do meu domínio, eu não fico abrindo a boca para falar sobre cristianismo, sobre judaísmo, sobre jainismo, sobre sikhismo, sem ter um estudo e sem me consultar primeiramente com pessoas que têm um certo grau de conhecimento dessas comunidades religiosas. Para vocês que não sabem, mas os redatores de basicamente todos os textos que dizem respeito à história cristã e história islâmica são cristãos. Eu não me aventuro a ficar escrevendo sobre cristianismo na minha página. Eu passo isso para cristãos fazerem, sabia? Eu pago para redatores cristãos escreverem sobre assuntos que dizem respeito ao cristianismo. Porque eu respeito a religião das pessoas. Não concordo com sua teologia, considero sua teologia errada do ponto de vista da minha, porque eu sou muçulmano, mas eu respeito as pessoas e a teologia delas. Então, esse tipo de informação irresponsável sendo transmitida é extremamente danosa, principalmente numa época dessas, onde, por causa de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, a figura de um pastor e a figura de um rabino tem, digamos assim, uma certa preponderância quase que papal para as pessoas, né? Porque, olha, o judeu e o cristão, o protestante, eles vão falar sobre tudo, então o que eles vão falar também sobre o islamismo é verdade, né? Então isso é bem complicado, mas vamos continuar aqui. Bom, se aconteceu, se tem a ver com Israel, eu acho que o Rodrigo sabe. Não, pois é, mas
Não, o Rodrigo não sabe. Se tem a ver com Israel, o Rodrigo não sabe. O Rodrigo ele vai mostrar nesse vídeo que ele não sabe de absolutamente nada. O que o Rodrigo sabe é, digamos assim, passar uma visão sobre o cristianismo, de arqueologia que ele tem, de arqueologia sagrada, basicamente isso. E aí quando ele vai falar sobre o Islã, ele comete várias gafes porque ele também não se importa em estudar sobre o Islã. Chega uma certa fase na vida de alguns influencers e eles já têm tanta confiança na ignorância do público deles que eles não se importam em pesquisar absolutamente nada. Eles falam, então nem aí. Basicamente isso. Isso é correto, ele tá bem certo. Existe uma tradição de acordo com a qual Maomé, ele subiu em um cavalo voador que foi até a mesquita distante. E aí, de acordo com aqueles que não concordam que Al-Aqsa é a mesquita distante, aquele pessoal, os Hussein, eles falaram, vamos dizer que aqui é a mesquita distante, ou seja, a gente vai ligar uma coisa que tem na tradição, que todos conhecem, vamos ligar com Jerusalém, e assim a gente vai ter uma legitimidade para fazer desse lugar um marco. Rabino, as construções se deram no Califado Rashidun e, posteriormente, o Domo da Rocha, com aquela estrutura, aquela mesquita bela, com a cúpula dourada, que hoje está em arquitetura otomana, mas ela se inicia no Califado Omíada, não foi com os Hashemitas, não foi com os Alidas. E essa divisão teológica islâmica que você coloca, que os muçulmanos se dividem entre os que acreditam que o profeta Muhammad, na Isra al-Mi'raj, foi para a Palestina, para Jerusalém, e outros que foi para uma cidade próxima. Essa divisão não existe na teologia islâmica. Existem alguns teóricos recentes, principalmente ocidentais, que eles vão criar essa teoria para tentar, digamos assim, favorecer o sionismo, de que, olha, Jerusalém não tem nenhuma importância dentro do Islã, porque o sionismo, ele se baseia não só na deslegitimidade da existência do povo palestino, para que ele possa, né, ser etnicamente limpo dali, mas da própria teologia do Islã. Ou seja, o local que é sagrado para vocês não é sagrado para vocês. Isso não aconteceu. Na religião de vocês, vocês têm até, inclusive, discordâncias com relação a isso. Quando não tem. Isso foram coisas criadas recentemente para favorecer esse discurso. Então aí ele agora inventou, né, porque ele não sabe do que ele está falando, infelizmente. Eu não queria dizer sobre o Rabino Ventura, mas ele inventou isso aí, de que os Alidas, os Hashemitas, eles criaram isso, de que Jerusalém é sagrada para os muçulmanos. Nessa época, quem governava a região ali, quando você vai ter a construção do Domo da Rocha, da Mesquita de Al-Aqsa, a arquitetura que a gente tem hoje, são os Omíadas, que eram perseguidores dos Hashemitas. Então eles não tinham nem autoridade, nem autonomia governamental para fazer isso aí. Então até a teoria falsa, o senhor também não estudou, porque o senhor não lembra das terminologias. Porque a teoria falsa, ela fala que foram os Omíadas que criaram isso. E os Omíadas, que eram o clã do Califado Omíada, que depois vai se estabelecer na Espanha, eles inventaram e deram maior foco a Jerusalém, porque eles queriam rivalizar com o Califado de Abdullah ibn Zubayr, que governava Meca. E aí eles fizeram isso. Mas não, isso é só, enfim, bobagem, né? Hoax histórico. Tem hoax histórico de que quem criou o Islã foi a Igreja Católica, porque Khadija, a esposa do profeta, era uma freira. Eles inventam muita coisa para deslegitimar a teologia islâmica. Mas o quê? É para que pessoas não se convertam ao Islã, ou que vejam o Islã como uma religião falsa? Não. É só por causa da questão da Palestina. Porque Al-Aqsa, ela é importante para os muçulmanos, mas ela não é importante para os muçulmanos só porque o profeta fez a viagem de Meca para Jerusalém, de Jerusalém fez a ascensão aos céus. Ela é importante também porque ali ficava o templo de Salomão, porque Salomão, Davi, Jesus, Abraão, todo mundo que está na Bíblia, também é reverenciado pelos muçulmanos. Então os muçulmanos se consideram a nação sucessora daqueles povos que habitaram ali, e aquele lugar como sagrado para eles também, entendeu? Basicamente é isso. Não é porque, o profeta ascendeu ali, então por causa só disso, aquilo ali é sagrado para os muçulmanos. Não, porque os muçulmanos também consideram sagrados o túmulo do patriarca Abraão e outros locais ali na região do Levante, na Palestina, que tem muito a ver com a tradição bíblica. É porque os muçulmanos se consideram sucessores disso aí. São crentes na Torá divina e no Evangelho divino. Basicamente isso. Já de acordo com aqueles que se opõem, por exemplo, na Arábia, existem aqueles que se opõem, não todos. Rabino, essa divisão no Islã o senhor criou agora. Eles dizem que não. Eles dizem que a verdadeira mesquita, essa mesquita distante, é na Arábia mesmo. Então eles falam que tinham duas mesquitas, uma próxima e uma mais longe, eles até falam aonde é. Uhum. E eles dizem, Jerusalém não tem nada a ver com a gente. Então, por exemplo, eu já vi sheik falando na internet, Jerusalém não tem nada a ver com a gente. Então, isso também é uma questão bastante interessante.
Nome do sheik, nível de conhecimento do sheik, aceitação do sheik. Posso dizer, eu vi um rabino na internet falando que, na verdade, ele é a deusa hindu Kali. Eu posso ir para um podcast e dizer isso, né? Se eu for fazer uma inferência tão importante sobre a religião de alguém, porque isso seria, enfim, motivo de uma divisão maior do que sunita e xiita dentro do Islã, que seria uma divisão sobre o local sagrado, de um lugar ser sagrado e não ser. Então eu tenho que, no mínimo, falar o nome do sheik que falou isso, as referências históricas, o nome da corrente, né, porque tem que ter, essa corrente tem que ter um nome, pelo menos, né, sei lá, não jerusalita, alguma coisa assim, mas simplesmente, Rabino, o senhor inventou. Eu estou afirmando que existem historiadores modernos que surgiram com isso aí, que usam referências fraquíssimas para apontar essa teoria, mas isso não é uma divisão dentro do próprio Islã, entendeu? Jerusalém é sagrada, ponto. É isso. Interessante mesmo. E que tem a ver com a questão histórica, tem a ver com a questão política e tem a ver com a questão das linhas também. Entendi mesmo. Ou seja, meio que o fato de Jerusalém ser considerada uma cidade santa pelos caras foi uma invenção de alguém. Exatamente. De acordo com essa visão. A palavra Jerusalém nem aparece no Corão. Uai, mas no começo da fala, Rabino, você falou que aparece no Alcorão, só que com Al-Quds, né? E que você falou que tem uma equivalência no hebraico. Então como é que não aparece? Peraí, se o Alcorão, que é um livro que está em árabe, não tem a palavra Jerusalém, que é uma palavra em português, significa que Jerusalém não aparece ali, então quer dizer que também não aparece na Torá, né? Porque ela tem outro nome na Torá, não tem Jerusalém em português. Né? Então assim, você vê que aí o Igor pergunta pra eles, então quer dizer que inventaram pros muçulmanos, alguém inventou que Jerusalém é sagrada pelo Islã? É exatamente isso aí. Tipo, tudo que aconteceu, a luta de Saladino para a retomada de Jerusalém para o controle muçulmano, toda a ligação histórica que você tem, as peregrinações dos grandes imãs, como Al-Ghazali, tudo é invenção. Tudo é invenção. Aí tem o pastor para ficar isso dizendo O rabino ainda fica pisando em ovos, né? Ele fica, não, mas espera aí, talvez eu ouvi falar de onde, daqui, de acolá. O pastor, não, é verdade, é verdade. A palavra Jerusalém nem está no Alcorão. Pô, o rabino falou no começo, como é que se chama Jerusalém no Alcorão? Al-Quds, Beit al-Maqdis, a mesquita mais distante, a mesquita mais sagrada, entendeu? Aí você vem, assim, o que o rabino comete de erro não chega nem perto do que o Rodrigo Silva vai fazer, mas vamos lá. Aparece. Então hoje as 3 cidades sagradas do islamismo, a despeito dessas divergências, são Meca, Medina e Jerusalém. Porque essa suposta viagem mística de Maomé para lá foi quando ele estava no caminho de Meca para Medina, porque ele Errou mais uma vez, pastor. A Isra al-Mi'raj, que é a viagem do profeta Muhammad de Meca para Jerusalém, a viagem milagrosa que você fala, suposta viagem milagrosa, né? Eu acho tão engraçado que esses líderes cristãos, quando eles falam da religião dos outros, eles sempre precisam ficar apelando para essas coisas que são totalmente desnecessárias. Por que não falassem, por exemplo, na crença deles, mas não, esta suposta viagem, imagina se eu falasse esta suposta concepção virginal de Maria, esta suposta ressurreição de Cristo, essa suposta, e ficasse falando dessa forma assim, sobre pontos que são caros para a sua fé. Eu acho isso uma falta de respeito, né, e uma falta de hombridade com relação a pessoas de outras religiões. Mas é só um ponto, né? Para você que está assistindo, quando você for falar de outras religiões, você sempre tem que ter um certo grau de respeito. E principalmente quando se trata de crenças que você não conhece, né? Então aí o pastor está falando, né? Não, porque, de acordo com a suposta viagem de Maomé de Meca para Medina, teve uma viagem no meio que foi para Jerusalém. Não. A Isra al-Mi'raj, a viagem miraculosa, de acordo com a tradição islâmica, ela se dá de Meca para Jerusalém diretamente. E foi antes da Hégira, 1 ano antes da Hégira. Começa o movimento dele em Meca, ironia das ironias. Quem ajuda Maomé no início, quando ele é perseguido em Meca, são famílias de judeus. Não, são a própria família dele. O tio dele, Abu Talib, a esposa dele, Khadija. É em Medina que os judeus vão começar a apoiar o profeta Muhammad. Então ele vai falar a ironia que os judeus ajudaram Maomé. Sim, o profeta Muhammad também ajudou muitos judeus. O profeta Muhammad estabeleceu um pacto de proteção militar e política com os judeus com relação à arbitragem das disputas entre as tribos judias e as tribos árabes ali da Península Arábica, na cidade de Yathrib, que doravante vai se chamar Medina. Então, em Meca, quem ajudava o profeta Muhammad, quem protegia o profeta Muhammad era o tio dele, Abu Talib, e o clã dos Banu Hashim. Não tinha os judeus protegendo as famílias judias de Meca, até porque a judaidade em Meca era nula. A cidade judia, com as fortalezas judias, era Medina, Yathrib. Porque ele se levantou contra o politeísmo que estava tendo na cidade lá, e já tinha a tradição da Kaaba. A Kaaba, na verdade, muita gente pensa que é um meteoro que caiu ali, um pedaço de meteoro. Kaaba, a gente tá falando da pedra. Aquela pedra lá, tá lá de Meca. E caiu essa pedra lá,
E aí a tradição começou a dizer que era um pedaço do Jardim do Éden que o Abraão deu para Ismael. Então construíram uma caixa preta ali, as pessoas rodam ali em torno, então, mas havia muitos ídolos colocados lá. O Maomé se levantou contra isso. E quando ele foi perseguido, os judeus falaram, peraí, mas ele está sendo perseguido porque ele está pregando contra a idolatria. O ajudaram, junto com a viúva com quem ele era casado e o tio dele. Ele foge de Meca para Os judeus eles vão ajudar no período medinense, não foi no início da pregação do Islã. Medina. E nesse ínterim, entre uma cidade e outra, que supostamente a mula ou o cavalo voador, a Burak, é levada pelo anjo Gabriel até Jerusalém. E ali, segundo a tradição, ele encontra 3 personagens. Ibrahim, que é Abraão, Musa, que é Moisés, e Isa, que é Jesus. E os 3 o conclamam a fundar o Islã e revelam para ele as orações especiais que o muçulmano tem que fazer. Quando a Isra vai acontecer, o Islã já tinha 11 anos de idade. Não foi na Isra que o Islã começou. A comunidade muçulmana já tinha mais de uma década de existência nessa época. E a Isra, ela acontece 1 ano antes da Hijra e não durante a Hijra. Esse é o problema quando você não conhece nada sobre uma religião. Você é convidado para falar de outro assunto que não é essa religião, mas você quer mostrar que você domina também o islamismo, para você também deslegitimar a religião dos palestinos, que são majoritariamente muçulmanos, e até a teologia deles, né? Para dizer, eles estão fazendo uma briga por uma coisa que nem é sagrada para eles de verdade. Por quê? Por nada, porque eu tirei do meu bolso. Basicamente isso. As orações. Dali ele volta para lá e vai para Medina, e aí a história acontece. Então hoje as 3 cidades sagradas do muçulmano é Meca, Medina e Jerusalém. Ele não contou, por exemplo, que antes de rezarem voltados para Meca, os muçulmanos voltavam-se para Jerusalém durante a própria vida do profeta. E é só numa fase mais tardia do Islã que a Qibla vai ser deslocada para Meca. Então, assim, essa história que ele conta de que Jerusalém nunca foi sagrada para os muçulmanos, ela tem tantas contradições, porque antes mesmo da conquista de Meca pelo profeta Muhammad, os muçulmanos rezavam voltados para Jerusalém. Como se Jerusalém nunca foi sagrada pelo Islã, foi uma coisa inventada, e os muçulmanos disputavam se Jerusalém era sagrada ou não. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Só que Jerusalém, de todas as cidades do mundo, nenhuma foi tão... Jerusalém foi destruída pelo menos 20 vezes na história e reconstruída. E ela foi ocupada pelo menos 50 vezes por povos diferentes. Quando os romanos vêm no ano 70 e destroem o templo, eles destroem uma boa parte dos muros de arrimo, mas o muro ocidental ficou muito bem preservado. O muro ocidental e aquele pedaço ali de Hulda também, mas o muro ocidental é o que estava na época visível. Então, os judeus iam para lá orar nesse muro por 2 motivos. Primeiro, que orar voltado para a parede é uma prática que a gente encontra até na Bíblia Sagrada. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia que ele iria morrer, ele ficou angustiado, voltou o rosto para a parede e orou. Então já tinha esse costume. Segundo, era o lugar mais próximo que o judeu tinha do antigo templo, mas do lado de fora. Por quê? Aqui mesmo, no pátio, em 691 de nossa era, foi construído esse domo dourado, que o pessoal erroneamente chama de Mesquita de Omar, que não é nem Mesquita nem de Omar. Quando você vê no Google lá, Jerusalém, aquele domo dourado, é aquilo ali. Ele não podia ir lá, porque o muçulmano não deixava, ele tinha que orar aqui. Eu tenho um amigo, o Dr. Milton Afonso. O senhor pulou várias coisas, pastor. O senhor pulou que quem proibiu os judeus de rezar em Jerusalém, entrar em Jerusalém e transformaram o Monte do Templo num depósito de lixo foram os cristãos bizantinos, pela ajuda que os judeus ali da região da Palestina tinham dado ao Império Sassânida para a conquista de Jerusalém, no ano de 614. Então o Império Bizantino ele vai proibir os judeus de viverem em Jerusalém, e os cidadãos de Jerusalém vão transformar o Monte do Templo numa grande montanha de lixo, como uma zombaria em relação aos judeus, e vão proibi-los de entrar ali, por causa da participação judia do lado dos persas durante o cerco sangrento de Jerusalém no ano de 614. E aí persas sassânidas, não eram muçulmanos persas. Quando o califa Roma, em 637, ou seja, quase 2 décadas depois, ele vai tomar Jerusalém, ele vai dar o direito de retorno aos judeus. Só que havia sobrado somente do templo o muro, que foi a única coisa que os romanos tinham deixado, e uma montanha de lixo em cima, que foi o que os cristãos bizantinos haviam feito do local. Então o califa Omar vai limpar a esplanada,
ali o Monte do Templo, vai construir uma mesquita de madeira, como remetendo ao antigo Templo de Salomão, e no tempo dos Omíadas, califado que vai suceder, aquela região vai ser restaurada e vai ser construído o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa de uma forma, digamos assim, mais sofisticada, como a gente conhece hoje. Mas não foram os muçulmanos que transformaram aquilo ali num lugar de lixo, foram os cristãos, tá? Não foram os muçulmanos que proibiram os judeus de entrarem lá, foram os cristãos também. Os muçulmanos trouxeram os judeus de volta, estabeleceram o direito judeu de rezar, porém, o lixão que os muçulmanos encontraram no local, né, que foi transformado pelos bizantinos, foi convertido em mesquita, porque era um local também considerado sagrado pelos muçulmanos, pois dali daquele ponto havia o profeta Muhammad ascendido aos céus e o profeta Salomão, que também é considerado profeta pelos muçulmanos, é amado pelos muçulmanos, e ali era o templo para onde os muçulmanos se voltavam para rezar antes de se voltar para Meca. Foi erguida a mesquita de Al-Aqsa como um tributo a essa linha histórica, como se fosse um novo templo ali no Monte do Templo, que é considerado um local sagrado, um ponto de sacralidade abraâmica pelos muçulmanos também. Então, assim, não foram os muçulmanos que impediram os judeus. Óbvio que após se transformar num local de peregrinação islâmica, aí sim foram estabelecidas regras, digamos assim, de controle. Mas os judeus continuaram podendo visitar Jerusalém graças aos auspícios dos muçulmanos. Porque se não fosse a conquista de Omar, a judaidade, segundo historiadores judeus, e aí eu recomendo que vocês procurem o historiador David Wasserstein, que ele fala, né, uma coisa muito interessante, é que se não fosse a ascensão do Islã e a proteção religiosa que foi dada pelos muçulmanos aos judeus, a judaidade tinha desaparecido, porque os judeus eram perseguidos e exterminados no Império Bizantino, que era considerado ilegal ser judeu. No mundo visigótico, na Península Ibérica, os judeus estavam enfrentando a mesmíssima coisa. Era, literalmente, quando Tariq bin Ziyad chega em 711 na Península Ibérica, era ilegal ser judeu. Haviam judeus ali dentro, mas eles oficialmente não existiam, porque era ilegal ser judeu. Ou seja, se alguém fosse pego praticando o judaísmo, ele podia ser escravizado ou morto. Basicamente isso. Então, assim, os muçulmanos salvaram os judeus. Esse professor, né, o David Wasserstein, ele simplesmente fala que se não fosse a intervenção do Islã, o judaísmo ou tinha desaparecido ou tinha virado um dos cultos minúsculos do Oriente, tipo mandeísmo, sabeísmo, que existe ainda ali na região do Oriente Médio. Porque a judaidade estava quase a ponto de ser extinta na bacia do Mediterrâneo e na Europa, pela perseguição cristã. Então foi o Islã que trouxe essa proteção, o Islã que deixou os judeus voltarem para Jerusalém para adorar, e não foram os muçulmanos que fizeram toda essa desgraça com os judeus. Agora, depois de séculos de antissemitismo, depois do Holocausto nazista, né, que foi ali o pináculo do antissemitismo ocidental, aí eles vinham com essa narrativa de civilização judaico-cristã, de que judeu e cristão é amigo, de que judeu e cristão é maravilha, mas a gente sabe historicamente quem foram os maiores perseguidores de judeus da história, tá? Não foram os muçulmanos. Os muçulmanos têm ali seu um ou outro ato de perseguição aos judeus na Idade Média ou no início da modernidade, mas assim, não se compara nem 1% do que aconteceu na Europa e do que a cristandade fez contra os judeus. Então assim, vamos colocar as coisas, né, nos seus devidos lugares. É muito querido, ele está com 102 anos inteiro e foi comigo para Israel com 100 anos de idade. Uau. E quando ele foi lá, ele foi 2 vezes comigo para Israel. E com 100 anos ele não estava tão assim mais lembrando de tudo, mas quando ele foi com 97 anos comigo para lá, ele sentou ali no Kotel e ele lembrou de como era quando ele esteve lá em 1950. Uau. Ele descreveu as casinhas e eu sei que é como ele descreveu porque no YouTube tem fotos. Muitos muçulmanos urinavam ali. Ele falou que ele viu isso. Eles levantavam a saia e urinavam na frente do judeu. Tem até o nome do portão chamado Sha'ar Ashpot, o portão do lixo. Do lixo, né? Aí o que acontece? O judeu, então, até hoje, mesmo com Jerusalém sendo a capital de Israel, em 67, etc., até hoje o judeu só ora ali no Kotel. Pastor, 1950, né, o muçulmano ia lá, levantava a saia, urinava ali, né, no Monte do Templo. Eu não vou disputar essa narrativa, porque eu não sei qual foi a experiência pessoal desse seu amigo de 100 anos que você está contando, mas o que também estava acontecendo ali 2 anos antes? O que também estava acontecendo ali nos anos 50? A Nakba, os israelenses, os judeus, né, sionistas, estavam matando em massa palestinos e os expulsando de suas casas. Mas o evento mais traumático que o senhor vai citar dos anos 50 é um muçulmano levantando a saia e urinando na parede de pedra do Muro das Lamentações. O que eu acho que se realmente aconteceu, né, se essa história do seu amigo for verdade, uma imundícia. Um muçulmano que faz isso tinha que ser preso. Tinha que ser preso e não vou dizer mais algumas outras coisas, né, enfim, não tem nenhuma complicação legal e por ter o meu público, não sei a idade faixa etária de todos. Mas o que é que também estava acontecendo ali em 1950? O extermínio de um povo inteiro, uma expulsão em massa, chacina a todo momento.
Mas o que é que ofende historicamente o pastor Rodrigo Silva? Urina no templo. Complicado, né? Cada um com suas prioridades. O Domo da Rocha, um judeu pode ir, mas tem todo um esquema de segurança, não é Tem uma questão simples. da lei, da Halahá Da também, Halahá também. que hoje em dia está bastante polêmica em Israel. É É, uma das o maiores quê? polêmicas. Pode falar. Só completa. Não, ele só completa dizendo que o curioso, isso aqui não tô puxando sardinha para Israel, qualquer pessoa que visitar Israel sabe que eu tô falando é verdade. Do lado de cá do cótel, no lado judeu, a única divisória que tem é entre homens de um lado e mulheres de outro. Fora isso, a única coisa que eles vão pedir para você fazer quando chegar perto lá do muro é colocar um chapéu. Não precisa ser um kippah como o dele, não. Pode ser um boné. Pode ser um o boné. seu A gente tava chapéu. falando disso Qualquer antes. coisa. E eu já fui com essa Bíblia, que eu já trouxe várias vezes aqui, tá na minha mochila. Eu já fui com a Bíblia várias vezes debaixo do braço até o cota, até o muro, orando ali. Nenhum judeu nunca me... Nada. Nunca foi... Eu já vi padre indo com crucifixo de todo tamanho. E já vi muçulmano Sim. aqui andando tranquilamente. Sim. Agora, vamos fazer o contrário. Quando eu vou na esplanada do Domo da Rocha, eu tenho que deixar a Bíblia, se você tiver um crucifixo, tudo lá, porque você não pode entrar Judeu com não nenhum pode rezar ali, objeto nem no pátio. religioso. Por que será? O que é que os judeus estavam fazendo quando eles entram ali? Insultam os palestinos, atacam os palestinos, aí você tem brigas, e aí o que é que acontece quando tem brigas? O exército israelense entra. Em favor de quem? Dos judeus. Aí palestino leva tiro no joelho, bomba de gás lacrimogêneo, mulher leva cacetete na cabeça. É isso, essa é a prioridade dessas pessoas. Os palestinos vivem sendo brutalizados o tempo inteiro, mas o problema é que quando um judeu ele vai subir na mesquita de Al-Aqsa, ele é constrangido. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, sabe? Não tem nem o que dizer, cara. Não tem nem o que dizer. E lá é o lugar mais sagrado, de acordo com o judaísmo, é lá. Obviamente, antes de ter mesquita, muito antes você tinha os templos. E antes do templo da mesquita você tinha o quê? Né? Tinha nada? Aquela cidade ali era desabitada? Então se você vai ficar fazendo essa linhagem do que vinha antes, logo que vinha antes é mais legítimo do que veio depois, o que é que tinha antes ali? Era uma região desabitada, antes dos judeus chegarem lá e construírem seu templo? O pastor não vai interromper o rabino e vai dizer, não, rabino, mas tinha outro povo antes vivendo lá também, né? Antes dos judeus chegarem ali em Canaã, tinha outra gente, né? Os cananeus, tinha cidades deles que os judeus invadiram, conquistaram, mataram todo mundo para construir. Não, digamos assim, a primazia histórica ela só é colocada quando isso serve à deslegitimação do povo palestino, da religião do Islã, enfim, como invenções que vieram depois, né? Quando a gente vai falar de judaísmo, aí a gente precisa voltar a ser crente, né? Porque quando a gente fala de Islã, a gente é ateu, mas aí quando a gente fala de judaísmo, a gente volta a ser crente. O judeu que pisa ali não pode rezar. Pode, Rabino. Tem várias imagens e vídeos de judeus rezando. É só quando judeus extremistas começam a insultar os palestinos e atacar os palestinos ali dentro, né? Que é um problema que, inclusive, o governo israelense às vezes tenta combater. Aí você tem a questão dos conflitos começarem ali. E aí o bombardeamento dentro do local do templo, pessoas morrendo, rezando ali dentro da mesquita de Al-Aqsa, depredação da mesquita pelo exército israelense, né? Disso ninguém fala. É só que os muçulmanos são muito malvados e não querem deixar os judeus rezar. Tudo se resume a isso. A maldade dos muçulmanos. Que é uma religião falsa, que nem é sagrado aquilo ali para eles, é tudo uma invenção. E o resumo da fala deles é isso. É assim, é profundo quanto um pires. É o mesmo Deus, não é? Não é o mesmo Deus? Não pode. No lado judeu, o cristão e o árabe podem rezar. No lado do árabe, só o muçulmano pode rezar. Não. E tem uma Sério isso. É porque ali não é o templo judaico, é só uma ruína. Se o templo de Salomão tivesse sendo construído hoje, o cristão não poderia entrar nele, meu querido. E você sabe bem disso, e o rabino sabe bem disso. Se ali não fosse só um muro externo, onde qualquer pessoa pode passar, e apesar disso tem uma ligação sagrada para o judaísmo, e fosse o templo de Salomão, não tivesse lá, se tivesse só o templo de Salomão ali em cima, o cristão ia poder entrar no Santo dos Santos e rezar? Ele ia poder estar diante da Arca da Lei? Poderia? Você sabe que não poderia. Você sabe como eram as leis de restrições quando o templo estava construindo. Mas agora que não tem, só tem a muralha externa, que é, enfim, algo que não tem o mesmo valor que o próprio templo de Jerusalém, aí você vai ficar dizendo que, olha, tá vendo, no nosso pode, no da gente pode, no da gente, ó, é uma maravilha. É aquela coisa, né, gente? O tigre é um animal inofensivo porque existe tigres empalhados, mas aí a gente não julga a ferocidade dos animais com base num animal empalhado, a gente tem que ver pelo animal vivo. Exatamente. Então, assim, quando você vai julgar o que seria a reação judaica, digamos assim, com cristãos entrando com cruzes no seu templo, vamos voltar a analisar qual era a lei judaica, na época que o templo estava construído, o povo de outras religiões que viviam ali podiam entrar no templo de Jerusalém?
Podiam cultuar, fazer todas as coisas ali dentro? Não, né? Então, é isso. Honestidade intelectual. A gente precisa muito dessas coisas. Outra do lado que é o contrário. Tem uma piadinha que eles contam, que uma vez um judeu, e ele não vai ficar ofendido não, porque é os próprios judeus que contam essas piadinhas aqui. Ah, não, mas isso aí que só o a gente judeu... pode... Só pra contar. O judeu contando é normal, o outro cantando é antissemitismo, né? Mas diz que um judeu, ele caiu numa ilha, e ele ficou nessa ilha mais de 2 meses, solitário lá, e vivendo só com água de coco e peixe que ele pescava ali, era só peixe kasher, ele não pescava outro tipo de peixe, ele não comia outras coisas e tudo e tal, e depois o barco salva-vidas achou o judeu sozinho lá na ilha, e ficaram admirados daquele camarada ali, né? E perceberam que ele estava ali firme na religião dele, no Shabat ele não pescava, não fazia nada e tudo, e ele construiu 2 casinhas. E eles perguntaram, o que é isso aqui que você construiu? Ele falou assim, são 2 sinagogas. Porque, como judeu, todo Shabat eu tenho que ir para a sinagoga. Então, nossa, que fé bonita. O sujeito ali sozinho manteve o judaísmo dele. Mas por que construir 2 sinagogas? Ele falou, para ter certeza de qual que eu não entro. Então, quer dizer, Verdade. tem essas piadas aí que o pessoal fala. Então, houve essa multiplicidade. Só que são todos judeus. Aliás, até uma coisa que a gente ouviu há pouco agora de um judeu. Ele falou o seguinte, olha, se tem uma coisa, eu mesmo era um judeu, alguém falou que a gente encontrou agora, eu era um judeu que eu não ligava muito até essas questões sionistas e tudo mais, mas quando teve isso agora, rapaz, eu não vou pra lá defender Israel porque eu vou morrer no primeiro dia, mas se eu pudesse e não fosse minhas filhas, eu iria. Juntou. Então o judeu, ao mesmo tempo que tem essas diferenças, é um povo muito unido. É por isso que foi fácil para Hitler dizimá-los, porque sabe onde eles estavam? Eles não estavam espalhados, não? Eles estavam nos bairros judeus. Igual aqui, você vê, a maior parte dos judeus mora em Higienópolis, você tem lá Bethesda, perto de Nova York, você tem os lugares, judeu ajuda, às vezes, judeu, essa coisa toda, eles são muito unidos. Não só. Oi? Não só. Não só, né? Também. Agora, dentro do Islã, também teve essas diferenças, mais semelhante às diferenças judaicas do que as diferenças cristãs. Tá. O muçulmano também, você vai ter um muçulmano que acha que a mulher tem que usar o véu, outro que não acha que não deve usar o véu. Tem o mais radical que quer aplicar a lei da Sharia, que é obrigar o islamismo extremista. Aí você vai ver, né? Ele vai fazendo a conflagração. O judeu é um povo muito unido, é um povo muito maravilhoso, é um povo que mesmo com suas diferenças enormes, vive em completa paz e harmonia. Pelo amor de Deus, meu amigo, você tá querendo enganar quem? Vai lá, você judeu progressista, andar por Meah Shearim em Jerusalém pra você ver o que os ortodoxos fazem com você. Vai lá. A gente sabe, os ataques com faca, os ataques verbais com ovo, quando tem um judeu que não liga muito para a religião está ali violando o Shabat. Você teve o famoso assassinato do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, em 95, por um extremista judeu que havia recebido a permissão de um rabino para matar um outro judeu que era, digamos assim, herético por estar aceitando os acordos de Oslo com os árabes, e por aí vai. Então, a judaidade é cheia de extremismo interjudaico. Não existe isso de os judeus são paz e amor, os muçulmanos não. Os muçulmanos são todos inimigos dentro de si. Eles não se aceitam, eles se matam. A comunidade muçulmana foi unidíssima ao longo da história. Você teve momentos em que basicamente todos os muçulmanos, numa faixa territorial enorme, faziam parte do mesmo império. Mas é óbvio, a própria experiência humana é uma experiência de divisão, é uma experiência de divergência. Mas aí você vai dizer que os muçulmanos têm diferenças, eles se matam entre si. Os judeus não, os judeus são todos amigos. O judeu que pratica a religião e que não pratica, ele nem dá uma facada no outro, né, lá em Jerusalém, né? Todas as notícias que a gente vê reportadas, inclusive pela mídia israelense, de ataques com faca, de brigas internas ali dentro do lugar onde você diz que todo mundo pode ir, no Muro das Lamentações, entre judeus ultra-ortodoxos, judeus liberais ou judeus somente ortodoxos. Isso não existe, né, pastor? Pelo amor de Deus. Você vê que assim, nem o Rabino Ventura, até ele meio que fica assim, não só isso, tá? Porque ele sabe que o judaísmo não é isso. Mas o cristão sionista, ele tem uma veneração, não é pela lei judaica. Porque olha, gente, eu que tô assistindo aqui pra vocês, eu tenho aqui, ó, comigo, o Guia dos Perplexos, do Maimônides, né, que foi, enfim, Moshe Ben Maimon, que foi um grande rabino, um grande mestre judeu. Eu tenho aqui, ó, livro de Kabbalah, de Moshe Cordovero. Então, assim, o povo judeu tem muita coisa boa pra ensinar pra gente. O povo judeu tem muita tradição bacana pra gente estudar e pra gente aprender. Mas você vê que esse pessoal, né, cristão sionista, eles têm um endeusamento pela figura do judeu. E assim, todo judeu passa a ser um Cristo, uma espécie de Cristo pra ele. Ele precisa ficar inventando. Não porque os judeus, eles não têm problemas. A maioria deles, eles vivem em paz e harmonia. A sociedade israelense é uma coxa de retalhos enormes, com
com interpretações completamente díspares do judaísmo e já foram para as vias de fato até contra o supremo líder do país, que é o primeiro-ministro, que levou lá um belo de um assassinato por estar violando uma interpretação muito radical da lei judaica. Então, óbvio que os judeus não vão ter níveis de violência igual aos muçulmanos, porque eles não têm também uma população de 1/4 da população mundial que nem os muçulmanos têm. Então, tudo que os muçulmanos fizerem vai ser extremamente maior. Você não tem países judeus sendo invadidos a cada 5 anos por potências militares enormes que nem os muçulmanos têm. Então, tudo isso proporciona um surgimento maior do extremismo dentro da sociedade islâmica, que é uma resposta a tudo isso. Ilegítima, mas é uma resposta, né? Uma resposta, digamos assim, em termos sociais. Mas você falar que os judeus vêm em paz, não tem briga entre judeus, não tem nada, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, vai lá no sábado, você sendo um judeu moderado, andar pelas ruas de Mea Shearim em Jerusalém, e aí você vê o que acontece. Aí você tem vários países. No Egito, a mulher não é obrigada a usar véu, mas no Irã eu fui lá, até quem estava com a gente tinha que usar véu. Então tem essas diferenças. Agora tem uma diferença crucial entre as linhas judaicas e as linhas muçulmanas. Que a despeito do que eu coloquei aqui, você dificilmente, se houver algum caso, até vou me surpreender, eu desconheço, que um judeu vai botar uma bomba na sinagoga de uma linha diferente. Vou dar um exemplo assim de diferença mais radical no judaísmo. As chamadas sinagogas progressistas e as reformadas. Reformistas é a outra. A reformista, dependendo da linha dela, ela pode aceitar mulher como rabina, por exemplo, não só uma isso. coisa. Vai ter casamento de homem com homem. Que a outra não aceita. A rabina vai fazer o casamento de homem com homem, por exemplo. Existe isso? Entendi. Mas você não vai ver jamais um judeu ultraconservador, né, daquele do paiote, que veste preto e tudo mais. Você nunca vai ver um judeu daquele implantando uma bomba. Não tem nem suposição. E nem violência física. Agora. Nada. Não tem violência física? Rabino Ventura, não tem violência física, Rabino Ventura? Não tem. Lá em Jerusalém não tem violência física. Israel não tem violência física entre interpretações diferentes do judaísmo. Eu não vou falar nada, gente. Pesquisem aí que vocês vão ver. Pesquisem aí, pelo amor de Deus. Pode não ter a violência da bomba, né? Até porque quando o judeu extremista radical, ele quer explodir alguma coisa, ele não precisa explodir um irmão de fé, né? Ele pode ir pra faixa de Gaza e pegar uma metralhadora, fuzilar palestinos, jogar bomba nos palestinos, jogar granada, matar civis, matar bebês, e ele ainda vai ser pago por isso e vai ser chamado de herói dentro de casa. Porque assim, se ele fizer isso contra os judeus, ele vai ter as consequências legais. Mas se ele fizer com os palestinos, não. Então, não tem porquê. Você pode fazer um safari humano de outras pessoas. Por que você vai fazer um safari humano na sua própria comunidade? Mas dizer que não tem violência intrajudaica, não tem ataques com faca, não tem... Então, assim, a mídia israelense é muito mentirosa nesse sentido também, né? Então... Na mesquita X, você pode ver um sujeito colocando uma bomba lá porque ele é da linha Y. Essa diferença é bom colocar. Não estou aqui querendo criar também uma islamofobia, porque tem muita coisa boa dentro do Islã, tem muitos amigos muçulmanos, mas querendo criar, não, pastor, o senhor já criou. Mas é isso, eu tenho amigos muçulmanos, então eu não sou islamofóbico, né? Basicamente isso. Eu não gosto do termo islamofóbico, mas eu acho engraçado. Esse pessoal, eles sempre precisam fazer um disclaimer. Toda vez que você tem que ficar fazendo disclaimer o tempo inteiro, depois de você falar um monte de barbaridade, um monte de mentira, um monte de bobagem sobre uma religião, uma comunidade, uma cultura, um grupo, isso é a maior prova de que você tem bastante preconceito e você está aí para divulgar preconceito, e que você precisa ficar fazendo esses disclaimers. Porque quando a pessoa tem uma fala clara sobre o que ela realmente está querendo apresentar, ela não precisa fazer disclaimer. A pessoa vai ver que ela não está querendo demonizar ninguém. A pessoa vai ver aquilo ali. É o que eu faço, por exemplo, quando eu vou falar sobre reis cristãos na Idade Média. Eu falo sobre os que perseguiam muçulmanos, o que atacavam comunidades islâmicas, o que faziam campanha de conversão forçada, e logo em seguida falo dos que não faziam, que protegiam as comunidades muçulmanas, que davam direitos às mesquitas. Em momento algum eu preciso falar, mas isso não é o catolicismo, não. Eu boto as duas coisas e a pessoa vê, olha, o Mansur tá aqui querendo fazer uma linha histórica de dois acontecimentos que não necessariamente são a essência do cristianismo. Não, mas aí ele fala esse monte de coisa, né? E aí depois ele, mas eu não tô querendo ser islamofóbico aqui. Claro, pastor, claro. Mas é bom, nesse momento agora, colocar que existe essa radicalidade e essas diferenças também, que são culturais. E que não é só contra Israel, ou não é só contra os judeus. Por exemplo, você vai ter pessoas que têm o comportamento do Hamas contra outros muçulmanos. Por exemplo, a gente viu foi Estado Islâmico, né? Eles matavam e eles faziam tudo aquilo com outros muçulmanos. Essa estupidez da generalização ela é perigosíssima.
Mas existe um outro extremo igualmente perigoso, que é em nome de não ofender uma maioria que não é daquele jeito, você não denuncia a minoria. Aham. Uma vez nos Estados Unidos, uma menina estudante de direito, ela falou o seguinte, olha, eu quero dizer para você que vocês estão errados de criticar o extremismo do Islã, porque 80% dos muçulmanos não são assim. E eu não estou me vendo representada aqui. Nos Estados Unidos tem tantos milhões de muçulmanos morando aqui que não são terroristas, não são isso, e vocês ficam acentuando isso aí e tudo mais. E a palestrante falou com ela assim, eu agradeço você ter colocado isso, porque agora eu posso também dar dados aqui. Existe mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. 1 bilhão e 200, se não me engano. Se você está falando que 80% não são assim, você está admitindo que 20% são. Isso dá uma média de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de radicais é mais do que a população dos Estados Unidos. Agora, os 80% que não são radicais, eles são irrelevantes para os meus dados. Porque eles não são ameaça. Ameaças são os 300 milhões, que não é pouca gente. E eu tenho que denunciá-los. A maior parte dos alemães não eram nazistas, nem antissemitas. Mas a maior parte dos alemães são irrelevantes em relação àquela minoria que matou 6 milhões de judeus. Então, se em nome da não ofensa a uma maioria que não se identifica com aquilo, eu me calo de denunciar a minoria, eu tenho um problema muito sério, porque essa maioria é tão irrelevante que a maioria dos alemães não impediram Hitler de matar 6 milhões. Então, desculpe-me, mas eu não posso, em nome da não ofensa a você, deixar de legal. criticar a minoria que faz o barulho, porque ela faz barulho. E a maioria é tão irrelevante que ela nem impede a minoria de agir. Exato. Então, Ela não impede a minoria de agir. Vamos lá. Isso que ele tá falando é uma cena bem conhecida no cenário islamofóbico, vamos dizer assim, anti-islâmico militante ferrenho, que é quando a militante libanesa americana Bridget Gabriel, ela tá diante de uma menina muçulmana que fala realmente pra ela, não que ela não deve criticar os extremistas porque ela se sente ofendida, mas com o padrão odioso que ela faz do Islã. E aí você vê o material que o Rodrigo Silva assiste para formar a opinião dele sobre a questão do extremismo no mundo islâmico e sobre o que é os muçulmanos, que é a Bridget Gabriel, que é uma extremista de direita americana famosíssima, que fica falando basicamente que o islamismo e o nazismo é muito parecido, enfim, todas aquelas coisas. Então, vamos lá, pastor. A maioria dos muçulmanos, elas não são irrelevantes, porque eles combatem o terrorismo, eles arriscam as vidas deles, porque o terrorismo acontece em 99% dos casos nos países muçulmanos. E não tem 20% dos muçulmanos do mundo como extremistas. Até porque, se 20% dos muçulmanos fossem extremistas, você ia ter o maior exército da face da Terra, né? E aí, esse exército de imensos extremistas, eles iam basicamente acabar com a vida no mundo. Porque você não conseguiria parar um exército, né? Ou uma população, ou um grupo mais populoso que os Estados Unidos, né? E todo mundo com a mentalidade extremista. Você não teria como. E aí ele fala sobre Sharia também na fala anterior dele, na qual ele cria que Sharia é um termo, digamos assim, de muçulmanos extremistas, é a lei islâmica. Não, Sharia é o que estabelece as práticas diárias do muçulmano, de ele viver de acordo com a religião. E aí você vai ter interpretações divergentes com relação a o que é Sharia. Da mesma forma que você no judaísmo vai ter interpretações diferentes do que é Halakha, ou seja, do que é a lei judaica. Então, eu não posso dizer, o judeu que quer implementar Halakha, ele é um judeu que está implementando o extremismo judaico. Ah, por que não? Porque lá no grupo ultra-ortodoxo Hared, não sei o quê. Não, isso aí é os ultra-ortodoxos Hareds. Mas Halakha em si não significa extremismo. Mas é isso que o pastor fica falando. Vamos lá. A maioria dos alemães que não eram nazistas criaram penas máximas para quem era nazista dentro do país deles, quando eles puderam. Eles fizeram inúmeros livros durante a ascensão de Hitler contra Hitler. Os muçulmanos fazem tudo isso contra os terroristas. Então essa comparação completamente estúpida que o senhor faz entre muçulmanos moderados, né, que não são extremistas, e os 20% que são, pelo amor de Deus. Primeiro que esse número não existe. E segundo que o senhor está reproduzindo o discurso da Bridget Gabriel. É engraçado que assim, eu estudo tanto essas coisas, que até quando esses caras estão citando exemplos sem falar os nomes, eu já sei de onde é que eles pegaram. Porque eles não têm muita imaginação, na verdade, para estudar sobre essas coisas. Então ele veio com esse negócio da Bridget Gabriel agora, para dizer que tem, né, 20% dos muçulmanos do mundo que são extremistas, e que os outros que não são, eles são irrelevantes. Então, a gente pode denunciar os extremistas, que eles, né, podem ser ofendidos. Mas o que ofende a gente, nós que somos muçulmanos, não é nenhuma denúncia aos extremistas. Porque, meu amigo, os muçulmanos pegam em armas para combater os extremistas. A pena para qualquer grupo, para qualquer membro de grupo terrorista em qualquer país muçulmano é a pena máxima, morte, capital. Enquanto no Ocidente, né, no Ocidente cristão, judaico-cristão ocidental, o cara que foi lá e fez o atentado de Oslo, ele tá vivo.
e reclamando que na cela não tem o melhor videogame. O cara que fez o massacre da mesquita de Christchurch na Nova Zelândia, ele também tá vivo. Ele comete uma chacina, ele mata dezenas de pessoas, ele continua vivo. No mundo islâmico, ó, terrorista, quando é capturado, ó, já era. Então os muçulmanos combatem, os muçulmanos refutam. Várias publicações foram feitas contra grupos terroristas no mundo islâmico, feitas em inglês, em árabe, em diversos idiomas. Os muftis se reúnem todos os anos e lançam fátuas contra os terroristas, vereditos religiosos santificando o combate aos terroristas, mas isso vocês não falam. Não, a gente vai criticar que os terroristas e vocês muçulmanos não podem ficar ofendidos, porque o que vocês fazem não é uma crítica terrorista, é uma generalização estúpida do Islã, até o ponto de dizer que os que não são irrelevantes, porque eles não impedem. Pelo amor de Deus, pastor, olha a responsabilidade das suas palavras. Preste atenção no que o senhor está dizendo sobre as pessoas. O senhor prestou atenção, você sabe muito bem o que o senhor está dizendo, mas vamos lá. Existe uma diferença entre o radical judeu que cospe no chão quando a procissão passa e um radical muçulmano que explode. Eu não posso comparar agora seis... E aí você também não vai falar, por exemplo, do radical judeu que fuzila jornalista cristã, toca fogo em igreja, mata cristão. Nessa semana, mais de meia dúzia de cristãos morreram na faixa de Gaza. A terceira igreja mais antiga da cristandade, ainda em pé, foi explodida. E o senhor não falou nada. O senhor não condenou o exército israelense. O senhor não condenou o Estado de Israel. Então, assim, não é que o senhor critica os muçulmanos, mas os judeus não fazem nada, por isso que o senhor não critica. Não, o senhor oculta tudo que é feito, até contra os próprios cristãos. Pelo Estado de Israel, tem um documentário ótimo na TV Al Jazeera que mostra o sofrimento dos cristãos palestinos pelo Estado israelense. Roubo de terra, fuzilamento mediante resistência. E o pastor Rodrigo, ele fala alguma coisa contra Israel sobre isso? Não, porque é aquela velha coisa do cristão sionista ocidental, né? Que é aquela adoração pelo indivíduo judeu, esse cristianismo judaizante, toda essa coisa. Então, não, porque, a violência do judeu lá na Palestina é cuspir quando passa a procissão. Mas a violência do muçulmano é explodir. Judeu não explode, cristão não. Então, todas aquelas pessoas que morreram, né, que passaram por uma missa, né, depois da morte, agora em Gaza, eram todos adeptos do chá do Santo Daime, que estavam escondidos ali dentro da igreja, na igreja de São Porfírio. Era isso. É revoltante. É revoltante como o sionismo cega. O sionismo cristão, ele cega o indivíduo membro da religião cristã. Ele cega o indivíduo membro da religião cristã para toda a violência que os cristãos passam, para todo tipo de algrura que os cristãos sofrem na mão do Estado de Israel. Eles, você não vê nada sair da boca deles. Ele tem a audácia de dizer que a violência do judeu extremista contra o cristão é cuspir. E os colonos que invadem vilas cristãs, roubam terras, matam, usurpam casas, expulsam os cristãos, fogem. Disso o senhor não vai falar. Os extremistas da minha comunidade, eu sou um dos que mais criticam. Se entrar no meu site, tem vários vídeos criticando eles, e não é na crítica emocional. Gente, se explodir é errado. Não, é na crítica teológica, e no fundo. Mesmo eu sabendo que o que eu escrevo não vai ter impacto sobre eles. Essas pessoas não leem português. Mas mesmo assim eu coloco lá. Para qualquer pessoa que se sinta inclinado a essas ideias, elas tenham isso aí. Mas cadê o senhor para criticar o que o Estado de Israel faz com os cristãos? Que não é cuspir lá quando a cruz passa. É muito pior. Queima de igrejas, explosão de igrejas, roubo de terras da igreja, todo tipo de violência que os cristãos lá em Gaza, que são árabes, são cristãos, são os cristãos originais, né? Porque esse pessoal gosta sempre de ficar voltando à originalidade, são os cristãos originais, que estão seguindo o evangelho desde a época de Jesus Cristo, ininterruptamente, famílias que são cristãs há milênio já. A igreja de São Porfírio foi bombardeada, e aí o pastor vai no flow, né? E, violência dos judeus é cuspir. Pena, né? Cuspir. Mas cuspida não dá problema. Só muçulmano explode, judeu não explode cristão. Claro, aquilo ali foi tudo encenado. Foi um filme que a gente viu na igreja de São Porfírio essa semana. Filistina ou Palestina é a mesma coisa, só que no latim virou Palestina, terra dos filisteus. E alguns desses povos que estavam morando ali eram povos que agora passaram a se chamar palestinos. Viu que eu falei que é igual o índio, que a partir dos descobridores passou a se chamar índio, sendo que não tem nada a ver com a Índia? Aqueles grupos começaram a se chamar de palestinos. Inclusive os judeus que viviam ali palestinos, foram chamados assim. E assim ficou a terra da Palestina, mas nunca virou país. Aí vem o período bizantino, que é quando Constantino se torna cristão e Roma se cristianiza. E, novamente, os judeus são perseguidos, são expulsos de lá, já começou toda uma coisa contra os judeus ali. Continuou, só mudou o agente, né? Aí esse período bizantino, aí começam várias brigas por Jerusalém. Vem os egípcios, querem Jerusalém, depois vem os partos, que é os persas, querem brigar por Jerusalém. Depois vem 692, vem os árabes,
Não, foi bem antes, tá? 637 que os árabes vão conquistar Jerusalém. E quando eles vêm convertidos já ao Islã. E já tem toda essa história que ele falou de Porque tornar era novo, Jerusalém o um Islã lugar começa no ano 600. sagrado. 691 ou 692, que é aquele domo ali. É antigo aquilo ali. Parece que é nome antigo. Aí depois disso vem uma constante briga. Quando chega no século II, começam as cruzadas. A gente não Século II, século XI, 1099. Sério, eu não sou o melhor de memorizar datas, mas, tipo, tudo foi errado. Desde o começo. Todos os cortes que eu analisei aqui, né, do que tem a ver com o Islã, da fala deles, tudo errado. sabe com certeza absoluta se os palestinos se convertem para o Islã na época da primeira cruzada ou se muito antes disso. Isso é um debate histórico, mas não vai fazer muita diferença aqui. Aí vem as cruzadas. Jerusalém está na mão de um rei cristão, aí vem o muçulmano, o Saladino e toma de volta. Aí depois vem os mamelucos. Em 1517, vem Suleimão Magnífico com o Império Turco-Otomano, ou Não, foi Selim, o pai dele, que entrou em guerra contra os mamelucos. Não foi Suleimão Magnífico que conquistou o Levante. Foi Selim primeiro. Otomano. E o Império Otomano ele é pouco conhecido no Brasil, não se estuda nos livros de história, mas foi um dos maiores impérios da Idade Moderna. Exatamente. Inclusive o senhor não estudou, né? Já 1517 é saiu da Idade Média. Olha, países que fizeram parte do Império Otomano. A atual Turquia, Grécia, Líbano, Síria, Israel, Egito, Jordânia e outros mais. Aham. Palestina não existe, né, professor? Você vê como ele nem reconhece, ele fala Israel, tipo... Ele nem podia falar Israel e Palestina, não. Ele nem pode cometer a blasfêmia de falar que Palestina existe. Então ele pegou tudo aquilo ali, e os sultões governando aquilo. De 1517 até 1917, aquilo ali estava na mão dos otomanos. Até agora na história não apareceu nenhum país chamado Palestina. Correto? Nunca existiu. Nunca existiu. Esse país, é o que ele tá Quando falando. em 1917 estava no final da Primeira Guerra Mundial, já havia um pleito dos judeus desde o final do século XIX, com alguns intelectuais, entre eles Também não existia um país chamado Índia, também não existia um país chamado Iraque, também não existia um país chamado Jordânia, também não existia um país chamado Omano, aquelas definições territoriais, também não existia um país chamado Emirados Árabes Unidos, também não existia nenhum país que não foi criado pelo colonialismo, de divisões territoriais. Mas eu vou dizer que a Índia não tem legitimidade de existir por ela não existir como um país antes do Império Britânico e ser o Império Mogol, aí depois os Marathas, vários tipos de principados. Mas o povo existiu, o nome da região existiu, e a identidade cultural existiu, a identidade linguística existiu, a história compartilhada existiu. O que é isso se não um país? Não existia um Estado-nação, mas aí eu posso falar que nada, nem Israel, inclusive, o reino da Judéia, que eles ficam tentando, né, voltar no tempo para dizer que a legitimidade do Israel moderna também não existia, porque não era Estado-nação, não existia um país, a ideia de país vai existir na Europa, vai surgir na Europa ali, século XVIII, XIX e XX, vão se formar, né, a ideia de Estado-nação, como a gente conhece hoje. Mas e aí, alguém que consideraria ação eu chegar hoje e dizer, olha, Índia não existe. A Índia é uma não entidade. Ah, por quê? Porque antes da colonização britânica existia a Índia. Antes da colonização mongol existia a Índia. Então a Índia não tem direito de existir como país. É isso que eles fazem com a Palestina, ignorando toda a formação cultural, territorial, o nome que já vem mencionado como Palestina desde Heródoto, sabe? Muito antes dos romanos. Aquela região já era considerada como Palestina. E aí ele vai fazer esse negócio, né? Esse somebody love. Então, poxa, tudo que os portugueses governavam não era chamado país, Brasil inclusive. Foi feito um país após um processo de independência quase, né, ali na mesma época que diversas nações estavam se tornando independentes do próprio Império Otomano, por exemplo. Então, Grécia também. Grécia, enquanto país, enquanto Estado-nação, é um processo moderno. Não existia um país chamado Grécia, como a gente concebe hoje, como um país chamado Grécia. Aí a Grécia não tem direito de existir. Você tá entendendo, cara? É muita... E assim, eu fico revoltado porque esse pessoal estuda história, né? Diz que estuda história. Um proeminente que é o Herzl, que escreveu o Estado Judeu. Que é considerado o pai do movimento político de retorno à Terra Prometida, a Israel, chamada de Palestina. E uma coisa muito simples. É como
Chamado de Palestina há mais de 1000 anos. Há mais de 2000 anos era chamado de Palestina. É bom falar isso. Muito mais de 2000 anos aquela terra era chamada de Palestina. Como hoje, a gente não está discutindo no Brasil o marco territorial dos índios? Para o pessoal entender, é como se os índios tivessem sido todos expulsos de sua terra e agora está sendo usado por outra coisa. E um dia os índios falam assim, gente, a gente queria voltar. A gente queria voltar, porque o judeu já tem o apelido judeu errante, porque judeu não tinha lugar nenhum, né? País para eles. Parar. E tudo. Então, você vai comparar a diáspora judaica com o processo de colonização do Brasil, você vai fazer isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Os judeus passaram pelo mesmo processo de colonização que os indígenas passaram, e o povo que hoje se identifica como judeu, que é uma aliança ora étnica, ora religiosa, dependendo do discurso de quem foi. É a mesma coisa. Os indígenas que hoje reivindicam, aí o marco temporal é a mesma coisa? Claro que não. Após a diáspora, os judeus puderam voltar, o próprio Império Otomano dos Sultões deu terra para os judeus, eles sempre tiveram a capacidade de voltar para lá. Os indígenas não podem voltar para os seus territórios originais porque eles já viraram cidades grandes, eles perderam contato com a terra, você não tem mais aquela continuidade, os judeus não passaram por isso. Os judeus foram expulsos na diáspora e com a ascensão do Islã eles sempre puderam voltar ali para Jerusalém, comprar terras e estabelecer território. Isso é um fato histórico. Pesquisem aí quem foi Gracia Mendes Nassi. Sultão Suleiman, que não conquistou Jerusalém, foi o pai dele, ele deu terras ali para os judeus portugueses, em Tiberíades, em Cefed. E é isso. Essa é a história que eles não vão contar para vocês. Aí vão fazer uma comparação sem sentido entre o processo de colonização portuguesa que tirou a terra dos índios e o que os judeus passaram. Não é a mesma coisa. Até porque os judeus não eram o único povo que vivia ali. Eles foram os que foram expulsos, mas e os que continuaram? Eles não são nativos também? Ou os romanos fizeram uma depopulação geral de todo o território e aí botaram outro povo implantado ali. E aquele povo não tem mais direito à terra porque eles não eram quem estava na época dos judeus. Sendo esses judeus também, de acordo com o próprio livro deles, invasores, que vieram do Egito e conquistaram a terra de Canaã. Ah, meu Deus do céu. Já tinha pátria, né? E o Herzl foi considerado louco quando ele escreveu. Hoje o livro O Estado Judeu é um grande livro, um clássico, mas na época riram dele. Nunca houve um período na história que houvesse 0 judeus na terra de Israel. Sempre teve. Eles estavam representados ali. E representados com propriedade própria. Não era invadindo nada de ninguém. Exato. Eles compravam a terra. E muitas vezes Compravam não, invadiram. Invadiram com o apoio do Lehi, do Haganá, no estabelecimento de Israel. Antes sim, você tinha para um número ínfimo de judeus a venda de terras e a concessão de terras, inclusive pelo Império Otomano, para os judeus. Mas depois disso, os grandes nacos para a formação do território israelense hoje foi conquistado na base da bala. Na base da bala. É assim que Israel se expandiu, tá? Israel moderna se expande na base da bala. Aquele território ali todo não foi comprado. E assim, às vezes até o que foi vendido sob pressão. Ó, ou tu me vende pelo preço que eu quero, ou senão eu vou matar a tua família que nem todo mundo tá fazendo aí, tá liberado. Foi isso que aconteceu com os palestinos. Leiam a Limpeza Étnica da Palestina do professor Ilan Pappe. O próprio governo, que era turco, oprimia aqueles judeus, e muitas vezes eles eram mortos, isso fazia com que aquelas cidades acabavam... Mas então, os judeus estavam ali. O governo que era turco oprimia os judeus? Pelo amor de Deus... Os otomanos enviaram marinha para resgatar os judeus da Europa. Deram terras, deram emprego, deram tudo para os judeus. Tudo, tudo, tudo. Terra, direitos, direito a ter tribunal próprio, direito a ter liberdade religiosa, direito à representação política através da figura do Haram Basha. E aí os otomanos agora oprimiram os judeus. Os otomanos agora oprimiram os judeus. Meu Deus. Cara, eu não vou nem falar nada, ó. Tem um livro aqui pra vocês, ó. Salônica. Aqui, ó. Do Mark Mazauer. Leiam, pra saber o que era ser judeu no Império Otomano. Se os judeus viviam sendo oprimidos pelos otomanos o tempo inteiro. Leiam aí. Porque agora sim. Agora o problema foi pessoal, cara. O cara vai dizer que os judeus... Se você tiver uma ideia de quantas figuras importantíssimas no Império Otomano foram judeus, mas não é judeu escondido, não. É judeu de verdade, que praticava o judaísmo, que afirmava o judaísmo em público, que tinha, enfim, toda a liberdade religiosa. E o cara vem me dizer agora que os judeus eram perseguidos no Império Otomano? Lutando, e nunca perderam a herança cultural deles. Isso é curioso. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que já estava enfraquecido desde o final do século XIX, o desejo de retorno para Israel começou, de uma maneira até espiritual, a surgir num momento mais ou menos parecido da história, em judeus de diferentes pontos do globo, sem ligação com o outro. Isso já derruba... Porque o sionismo ele era pregado no mundo. E muitos judeus foram contra.
boa parte dos judeus primeiro foram contra. Você tem muitos movimentos anti-sionistas dentro da comunidade judaica até hoje. Então assim, os judeus acordaram todos de que eles deviam criar. Não, você teve um movimento da comunidade judaica chamado sionismo, que foi muito rejeitado, né, pelos judeus. É rejeitado por alguns até hoje, e é isso. E ele conseguiu apoio britânico através do financiamento de judeus ricos na Europa com a Declaração de Balfour. Basicamente isso. Aquele mito imperialista que as pessoas pensam que foi o imperialismo dar a terra para os judeus expropriando outros. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A Declaração de Balfour, literalmente foi isso. O Acordo Sykes-Picot foi literalmente isso. Pegaram, deram a terra para os judeus que já estava habitada. Não tem mito. É verdade isso. É verdade. Mas tinha um sentimento da comunidade judaica, em parte dela, que era sionista. Também é verdade, mas uma coisa não anula a outra. Se os judeus chegassem ali, a semelhança dos europeus chegando no Brasil e botando os índios como escravo deles. Porque eles fazem porque os israelenses, inicialmente, eles não botavam os palestinos como escravos deles. Eles chegavam lá, expulsavam todo mundo na bala e traziam mais imigrantes da Europa para ir tomando lugar. Porque você tem uma diferença de formas de colonialismo entre Israel e o colonialismo europeu. O colonialismo israelense é o colonialismo de povoamento, onde você expulsa as pessoas do território e povoa ela com os seus próprios membros. Como os americanos fizeram, expulsando os indígenas e dando suas terras para outros colonos. Foi diferente do processo brasileiro, onde os portugueses, que tinham a tradição ibérica, né, ali, mais caliente, mais mestiça, fizeram, né, a escravização dos índios e a mescla com os nativos, se reproduziram com eles e integraram eles à sua população. Enfim, teve todo aquele processo do cunhadismo, que já é bem estudado, mas foram formas diferentes. Mas não significa que não teve colonialismo. Equiparação. Assim como os europeus chegaram aqui e escravizaram os índios não aceitaram, escravizaram o africano, eles pensam que o judeu fez uma coisa. Não foi. Lembra, os judeus estão de canto em canto e não havia Palestina. Chegando lá numa região chamada Palestina, que havia sim, não havia como Estado-nação independente, assim como a Índia também, na mesma época, não era Estado-nação independente. Era um território controlado pelo Império Britânico. E aí? Índia não deveria existir? Índia é um lugar ilegítimo? Índia é um lugar sem história? Índia é um lugar que pode ser colonizado por um outro povo que alegue que há não sei quantos mil anos atrás aqui era a terra dos meus ancestrais, então eles vão lá se expandindo e matando todo mundo que é indiano, porque aqui não existia um país chamado Índia? Mas é isso que você fala sobre a Palestina. Havia Império Turco-Otomano. No final do século XIX... No Império Turco-Otomano, você tinha províncias. Essas províncias, depois do acordo Marx-Sykes-Picot, ali entre franceses e ingleses, foram divididas e transformadas em países. Foi isso que aconteceu. Só que a Palestina, com bandeira, com hino, com tudo, que nem as outras províncias, ao invés de se tornar um país independente, foi dada, literalmente, toma aqui, aos sionistas. E os sionistas criaram o seu próprio país ali, já tendo outro povo, expulsando eles na base da bala. E as comunidades de refugiados palestinos que vivem aos milhares ao redor do mundo e nos países vizinhos surgiram através disso. E os milhares que vivem lá agora em Gaza, cercados, sendo mortos todos os dias, inclusive cristãos, quando eu falo Palestina é muçulmano e cristão, tá, gente? As duas coisas. Eles passaram por esse processo. Então não foi igual aos indígenas, mas entretanto, contudo, todavia, foi colonialismo e foi expulsão e foi morte do mesmo jeito. 19, os sultões começam a perder o poder. Eles já começam a enfraquecer, há uma queda dos sultões, etc. E só foi enfraquecendo, até que no início do século XX, depois da Segunda Guerra, acho que agora não sei se é 1921, 1923, o Atatürk vai proclamar a República Turca. E ali vai ser a última pá de cal em cima do que sobrou do Império Turco-Otomano, que não sobrou nada. Só sobrou o que hoje é a Turquia, que se tornou república. Tá. E laica, né? Agora, e o que aconteceu com as terras que eram dos turcos? Aí você sabe, outros se apropriaram. Então, o mandato britânico veio e se apossou a Inglaterra e a França do Oriente Médio, poluídos, e eles vão pegar esse petróleo, repito, não é petróleo em Israel, estou falando de Oriente Médio. Irã e tudo, Iraque. E esse petróleo vai ser nosso. E começou a retalhar a terra e dividindo aos pouquinhos. Aí todo esse movimento sionista de desejo de retorno para a terra levantou. E os judeus? Espera aí. De todos os povos que estavam ali, o único que estava pleiteando um retorno para a sua terra foram os judeus. Porque, por exemplo, a Jordânia era da Arábia Saudita, eles não tinham nada a ver, eles chegaram depois. E o território era Palestina. Esse é o ponto Sim. que eu ia colocar. Se tivesse um mapa, até ia ficar mais fácil do pessoal ver. Nesse mapa você tem, eu vou desenhar Bota aqui. um mapa na tela aí do Oriente Se Médio. colocar um mapa, coloca um mapa, só que o Oriente Médio vai pegar muita coisa, né? Quer colocar só da Palestina? Põe Israel, Palestina, vamos ver o que aparece. Aí você joga nas imagens ali, vai ficar mais fácil desenhar. Então,
Ó, eu quero pegar esse errado aqui de propósito. Pega esse aí. Ele é errado. Mas eu quero pegar para corrigir o erro. Tá faltando a Jordânia ali, não tá? É verdade. É verdade. Mas só quero pegar porque esse mapa aqui que o pessoal mostra, falando assim, aqui, olha, tudo vermelho era Palestina. Aí quando Israel chega em 47, eles reduzem a Palestina naquele pouco. Aham. Depois, em 67, quando eles dominam a Jerusalém, eles diminuem ainda mais. E hoje ainda menos. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Olhando para esse mapa aqui, realmente parece que Israel foi um invasor, um colonialista e tudo. Mas esse mapa não mostra a realidade. Como não estou vendo nenhum mostrando a realidade, esse aqui está com boa resolução? Mostra, amplia esse aqui para gente, só porque ele mostra pelo menos a Jordânia ali. Aham. A parte que seria dada para a Palestina, na divisão ali na época não era ONU, era Liga das Nações Unidas, seria mais ou menos como está ali, 47 a 48, tá bom? E mesmo nessa parte aqui, você vê que por uma pressão dos grupos árabes, Israel ia ficar no prejuízo. Sabe por quê? Se eu pegar todo o território de Israel ali, desde a fronteira com o Líbano até a fronteira com o Egito aqui, eu tenho 470 quilômetros. Se eu pegar do Mar Mediterrâneo até o Mar Morto ali, eu tenho 130 quilômetros, menor que o estado de Sergipe. 63% desse território, que já é pequeno, é deserto. E o deserto é esse cone aqui embaixo, que você tem o deserto do Araba, você tem o deserto do Negev e o deserto da Judeia. Olha a parte que ficou para Israel, essa parte ali, o Estado judeu, é o deserto. Só ficaram com... Olha a proposta. Olha o que eles queriam dar para os judeus? O deserto. O deserto. E os árabes ficavam com a costa do Mediterrâneo boa ali, a fronteira com o Egito, porque eles não queriam perder o comércio com o Egito. E ali em cima, onde está escrito Síria, se você andar um pouquinho para a sua esquerda, você vai ver um laguinho, que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, o mapa não mostra, mas onde vem descendo a linha até o Mar Morto é o Rio Jordão. A maior reserva de água de Israel está ali. É o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto. Agora já começam os problemas. Por esse mapa aí, você vai ver que a maior parte do Rio Jordão estaria na mão da Palestina. Para complicar a história, quando eles fizeram a divisão, a família russemita que você mencionou brigou com os outros primos árabes deles lá. Brigou. Aí a Inglaterra, para fazer a mediação, não, briga aí não. Ó, você tá brigando com o seu cunhado? Ô Igor, vem para cá, eu te arrumo um apartamento aqui nesse lado, vem para cá. Foi assim, ó, um apartamento, essa simplificação, eles estavam brigando, arruma aqui com o teu cunhado, foi na base da bala, meu amigo, foi na base da bala. Israel pegou os melhores territórios na base da bala, bala. Foi lá, expandiu, atacou todo mundo, pegou o território e acabou. Ah, mas ali ao redor todo mundo é árabe. Não, o povo palestino é um povo distinto, com sotaque diferente, com cultura diferente. Da mesma forma que você é latino-americano, como um argentino, mas você não é argentino. A Argentina é um país, a cultura é diferente, sua língua é próxima, português e espanhol, mas não é a mesma coisa. Então, assim, Israel se expande na base da bala sobre aqueles territórios e expulsa o povo que estava lá, o povo originário, que é descendente de todo mundo que já viveu ali. E vamos legitimar. Por quê? Porque temos uma história religiosa aqui, que diz isso, que também os muçulmanos aceitam, só que você não vai construir um Estado com base nisso, com base no morticínio, com base na matança, que foi como o colonialismo se estabeleceu. Ou então você admite que Israel é um Estado colonialista, assassino, que gosta de fazer limpeza étnica como sempre fez, e pronto, acabou, e tá tudo resolvido. E aí você continua defendendo nesses termos, né? Que aí é certo. Que aí você usa os argumentos que os americanos usavam para fazer o que faziam com os nativos indígenas. Deu a terra para eles, ou seja, quem chegou ali que não tinha nada a ver com a terra mesmo, era o pessoal da Jordânia. Ué, mas você acabou de falar que a Jordânia também fazia parte ali do território da Palestina que foi tomado? E mais, deu a terra para eles, e a Síria também foi assim que a Síria foi formada, em Birô, e os sírios chegaram o quê? De novo, olha o Mar da Galileia ali em cima. Ali, para cima do mar, naquela região ali, você tem as colinas do Golã. Dos três afluentes, quando você vai dos três afluentes que formam o Rio Jordão, o Bânias, o Dan e outro mais, as principais, vêm das colinas de Golã. A Síria simplesmente dominou as colinas de Golã e estava para dinamitar a nascente do Rio Jordão. Por quê? Se você dinamita o Rio Jordão, não vai ter água para Israel. Israel acabou. Então Israel era persona não grata num monte de gente que não queria saber de Israel. E
Por quê? Será que porque Israel tinha feito uma limpeza étnica? E aí tava todo mundo querendo combater um estado que estava fazendo uma limpeza étnica e mandando uma enxurrada de refugiados com a roupa do corpo e o que pudessem carregar para esses territórios? Não, é porque acho que os árabes são só maus, eles só são malvados. Tava lá Israel e eles falaram, vamos explodir a nascente do Jordão para deixar o povo de Israel com sede. Ah, meu Deus. Quando houve a criação do Estado de Israel em 48, a Jordânia, e isso eles não contam, por isso que eu fico chateado. O problema das histórias não é o que eles contam, é o que eles deixam de contar. Tá vendo aquela parte amarela ali? Aham. A Jordânia invadiu essa parte até Jerusalém. Tá vendo o pontinho ali? Tem uma setazinha com um pontinho preto. Aham. O pontinho preto é Jerusalém. A Jordânia invadiu o território que a Liga das Nações Unidas tinha dado para a Palestina, invadiu e tomou até Jerusalém. Em defesa dos palestinos. Em defesa dos palestinos. Parece que o governo da Jordânia estava assim com muita ganância. Vou lá invadir o território. Não foi assim. Eles deixam de te contar. E você está deixando de contar o casus belli que a Jordânia tomou ali em Jerusalém. Foi em defesa contra o colonialismo sionista. Os árabes se uniram para tentar salvar os palestinos. Foi isso que aconteceu. Por que que eu não vejo no discurso do pessoal que fala contra Israel nenhuma linha para denunciar a Jordânia? Eu acho que é porque a Jordânia não tá fazendo a limpeza étnica da Palestina, não tá deixando o povo em Gaza ser bombardeado, não matou, sei lá, 2.000 crianças em 2 semanas, não tá deixando o povo da Palestina sem acesso à água, à energia elétrica, a cuidados médicos, deixando o povo apodrecer vivo lá. É porque a Jordânia não tá fazendo nada disso. Quando a Jordânia foi fazer uma intervenção no conflito lá atrás, foi para defender os palestinos. Ela não tá deixando o povo lá morrer de fome, aos milhares, na miséria, né, bombardeando, passando caça jordaniano, jogando bomba em área civil. É por isso que o povo não critica a Jordânia, pastor. É por isso que a Jordânia não tá fazendo isso. É isso. A Jordânia serviu de lá para milhares de refugiados palestinos que tiveram que ir para a Jordânia viver lá. E tiveram muitos problemas para se estabelecer lá, porque a Jordânia é um país na época muito pobre. E ainda é até hoje, com muitos problemas econômicos. E é isso, é por isso que ninguém critica a Jordânia. Porque ali, só quem faz o que Israel faz, sabe assim, naquele requinte de crueldade com o povo palestino, é os israelenses. É por isso que o povo só critica os israelenses nesses termos. As outras críticas vão para outras nações, mas por outros motivos. Quem ocupou o território dos palestinos até 1967 foi a Jordânia. E Gaza. Para proteger a mesquita sagrada e os palestinos das agressões israelenses. Vamos lá. O rei da Jordânia criou um campo de concentração para os palestinos. Ele ficava bombardeando lá, cortava água, deixava o povo morrer de sede, de doença. Criança que ficava com o olho podre porque não tinha nem, sabe, um médico para fazer cirurgia simples. Mulheres grávidas abortavam e tinham vários problemas, que nasciam com crianças desnutridas porque não tinham acesso a alimentos básicos. Pedras nos rins era um problema que os palestinos mais tinham quando estavam sob governo jordaniano, porque os jordanianos não deixavam eles beberem água, ou só água contaminada. É por isso. Aqui ninguém está tratando somente de invasão e intervenção militar. É toda uma série de questões absurdas que Israel faz contra o povo da Palestina. Não é só invadir, não é só conquistar. É uma crueldade, assim, maquiavélica que os palestinos passam na mão do Estado de Israel enquanto estamos gravando esse vídeo. E Gaza. O Egito. O Egito tomou Gaza. Aham. E a Jordânia, eu não vejo nenhuma passeada assim, abaixo Jordânia devolve as terras da Palestina. Rodrigo. Porque não tem nenhuma terra palestina sob controle jordaniano, porque não tem nenhuma terra palestina sob controle egípcio. É por isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Não sei, mas pode ser que tenha, né, pastor? Quer dizer que o nome Palestina era o nome de uma região. É como Exatamente. falar Oriente Médio. Não existe nenhum país chamado aham. Oriente Médio. Exato. É a região. E aí o que acontece? Eles vão e lutam contra Israel, apoiados por Egito, Síria, Líbano, etc. e tal. Detalhe, não tinha Estados Unidos apoiando Israel naquela época. Tinha a União Soviética através da Iugoslávia. Não tinha uma potência, mas tinha outra, né? Não foi os israelenses com sua maravilhosa capacidade de vencer os árabes, não. Eles tinham apoio estrangeiro, sim, Rabino. Tinham apoio estrangeiro, sim. Como é que Israel se defendeu? Minha opinião, milagre. Davi contra Não Golias, tem de novo. como. Não tem como. Eu sei o milagre. O milagre se chama União Soviética. Miraculosa. Mas Não tem tinha, como. tinha as guerrilhas, né? Sim. Mas foi um negócio assim, realmente humanamente O nome do milagre é Iugoslávia. falando é estranho, porque Israel era pequeno, Não, eles eram não tinha apoio, não tinha 3 um anos exército depois de do fim do hoje. Holocausto. Sabe o que é isso? É louco. É completamente impressionante. E aí eles vencem.
Só que eles ficam no próprio território. Eles não avançam nos territórios que a ONU, que a Liga das Nações tinha dado para os palestinos. Eu só queria deixar essa parte mais clara. E aqueles territórios ficam ali. Que territórios são esses? Cisjordânia, Gaza. Quem pega esses territórios? A Jordânia vai lá e pega a Cisjordânia. E o Egito vai lá e pega a Gaza. E aí fica um ano... Ei, cadê o país Palestina? Jordânia? Faz Palestina. Eu não vejo a linha de um historiador falando a Jordânia não cumpriu. Ele só fala o seguinte: Israel não cumpriu há 70 anos. Eu vi algumas pessoas assim, há 70 anos que Israel desrespeita o que foi acordado na ONU, na verdade, Liga das Nações Unidas, não importa. Há 70 anos que Israel não respeita. Não, senhor. Quem não respeitou nisso foi Jordânia e Egito. Jordânia e Egito. Jordânia e Egito, eles queriam anexar lá, eles se invadiram porque eles são gananciosos, não teve nada a ver com a Nakba, não teve nada a ver com a exclusão territorial. Eles foram lá. Palestina não existe por causa de Jordânia e Egito. É isso, história freestyle. Por isso que... Sabe por que, pastor Rodrigo, que nenhum historiador vai escrever uma linha sobre isso? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Jordânia e Egito não invadiram ali o território para impedir a criação de um Estado palestino. Muito pelo contrário. Foi para defender o território de um povo que não tinha exército, como os israelenses tinham, armados e financiados por potências estrangeiras, por investidores ricos, multimilionários, né? Eles foram lá e defenderam o povo daquela terra e estabeleceram um governo ali para continuar mantendo aquele território, porque senão Israel ia tomar tudo, que nem está acontecendo agora. Sabe um mundo onde não tem Jordânia e Egito para defender a Palestina? Vocês estão vendo agora. Gaza sendo bombardeada e prestes a ser anexada, e a Cisjordânia basicamente não existe mais, porque é tanto... enfim, kibbutz e colônia israelense, que a Cisjordânia é só um monte de pontinho no mapa. É esse o mundo sem Jordânia e sem Egito para estar lá defendendo a Palestina. Israel só vai pegar essa região em 67. 19 que o que ele tá falando aqui anos, é 48. 19 anos depois... Teve outra guerra. Eles não construíram um país... Gente, é uma pergunta... Eles não construíram um país porque você não constrói um país nesse tempo, e eles estavam simplesmente em estado de sítio. Simplesmente isso. E aí, quando Israel vai e se reestrutura, o que é que ela faz? É exatamente o que eles estavam tentando impedir. Ela vai e anexa. Anexa até território do Egito, Zé Sinai. Ah, meu Deus do céu. Muito importante. A pergunta é assim, por que vocês não construíram um país onde a ONU deu para vocês e Israel sequer supôs atacar? Tava lá. Atacar... Sequer supôs atacar. Ela nunca atacou nada. Nunca atacou nada. Os egípcios... Os jordanianos, os sírios, vamos atacar Israel? Por quê? Por nada. Israel não apresenta nenhuma ameaça, não tá expulsando milhares de pessoas e enviando pelo deserto para os nossos países, por nada. Vamos atacar Israel só porque a gente é mau. Israel. Israel venceu e não mexeu no território de vocês. Eles se sentaram e falaram: somos refugiados. Conforme o meu conhecimento, aquele povo palestino foi usado de massa de manobra. É, exatamente. Os palestinos, o sofrimento deles é todo causado pelos árabes, porque eles são massa de manobra. Eles agora se sentaram e falaram que são refugiados. Tipo, bora virar refugiado, gente? Bora. Por quê? Não sei. Porque a gente gosta. Por quê? Porque a gente é massa de manobra. Nakba não aconteceu. Expulsão do território não aconteceu. Necessidade da intervenção de países árabes para que nós não sejamos chacinados em massa não aconteceu também. A gente só é porque a gente é massa de manobra. É isso. Sabe por que nenhum historiador, Rodrigo Silva, fala? Porque não faz sentido o que vocês estão falando. Não faz sentido, simples assim. Enfim, basicamente foi isso, né? Foram os trechos que eu separei aqui pra reagir, né? A live foi bem longa, enfim, teve muita coisa. Se eu ficasse aqui reagindo a live inteira, essa live, esses meus comentários iam ficar uma live de 5 horas, né? Mas é basicamente isso. Vocês me pediram pra reagir, enfim, sobre história de Israel e Palestina, péssimo. Sobre Islã como religião do pastor Rodrigo Silva, péssimo. E é isso. Me decepcionei bastante com o Rabino Ventura nessa daí. Mas é isso aí, gente. Salamu alaikum e até a próxima. Podem me mandar aí depois mais vídeos que vocês quiserem pra gente fazer reacts. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.